Dei graças ao Senhor. Esse é um convite que se repete constantemente em toda a Escritura. E ela nos diz: quando vocês entrarem por aquelas portas, tragam nas vossas mãos e nos vossos corações alegria, regozijo, celebrem diante da minha presença, porque eu sou Deus. E estou aqui para vos abençoar. E contemplo um coração contrito, quebrantado e plenamente realizado em mim. É assim que o Senhor nos convida a adorarmos. É por isso que eu gosto de dizer que cada culto como esse é uma experiência de adoração. É um momento singular entre eu e você e o Deus Todo-Poderoso, o qual caminha por entre o seu povo, que somos nós, desejoso, ávido, interessado em nos abençoar. Vamos orar, queridos? Vamos agradecer por tudo isso, todas essas verdades. Feche seus olhos, por favor. Pai eterno, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor um dia se revelou no Monte Sinai. Fogo, relâmpagos e trovões. A terra estremeceu. Ninguém podia se aproximar a não ser o mediador, Moisés. Os séculos, os milênios se passaram e o Senhor novamente se revelou a nós numa humilde manjedoura, vindo como um bebê, na singeleza e na simplicidade de uma criança num lugar tão simples, isolado, recluso, mas foi assim que aprouve ao Senhor manifestar-se a nós, manifestar a tua glória. Mais adiante, algumas décadas depois, o Senhor sobe um monte, o Monte das Oliveiras, e agora estende a tua voz para nos dizer: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai eterno, o que poderíamos nós oferecer ao Senhor como expressão de gratidão por tamanho amor, por tamanha graça, misericórdia e compaixão? Pois tu deixastes a eternidade, tornastes homem, viestes até nós na humildade, no esvaziamento de si mesmo, para nos comunicar as tuas verdades, não porque tenhas a necessidade de te revelar a quem quer que seja, mas movido pelo amor, pela graça, pela tua infinita bondade e misericórdia. O Senhor falou-nos tete a tete, face a face. O Senhor estendeu a tua mão sobre nós, tocou-nos, comeu conosco, viveu e andou conosco, manifestou a glória do Pai e deixou em nós o teu Espírito Santo. Ó Deus eterno, quando dissestes está consumado, é na consumação dessa obra plena que podemos descansar e adentrar a estas portas e adentrar ao ano de 2020 e dizer e declarar: Pai, louvado seja o teu nome. Queremos nesta noite, nesta manhã, não apenas expressarmos a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por toda essa obra maravilhosa, mas ao mesmo tempo, paralelo com a nossa gratidão, nós queremos renovar os nossos votos, a nossa aliança de comprometimento, de fidelidade, de amor, de submissão, de adoração ao teu nome. Que os próximos 52 domingos de 2020 possam ser pontuados pelo louvor, pelas ações de graça, pela celebração, porque a obra foi toda ela consumada. Não há mais o que fazer, tudo foi feito. Agora só podemos desfrutar, adentrar a tua presença, enaltecer o teu nome, derramar as nossas lágrimas diante do teu altar e dizer: Pai, estamos aqui porque queremos a tua bênção. A tua bênção vale-nos mais, a tua presença, a tua companhia vale-nos mais do que qualquer outra coisa, pois é ela que dá sentido à nossa existência, não apenas à nossa espiritualidade, mas tudo aquilo que move a nossa existência. Pai eterno, receba a gratidão do teu povo, pois nesta manhã nós queremos celebrar, enaltecer, engrandecer
exaltar, elogiar-te, bendizer o nome precioso do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É aos pés dele que nos prostramos, é em nome dele que oramos, é para ele que vivemos e desejamos viver por todo o ano de 2020, que logo mais se inicia no término de 2019 e por toda a eternidade. Nossa oração é feita no nome poderoso, para a honra e glória dele, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Amém e amém. Podemos sentar, queridos. Obrigado. Salmo de número 100 para a nossa devoção nesta manhã, quando estamos celebrando o término do ano de 2019 e estamos nos preparando para entrarmos no ano de 2020. Obviamente que é perfeitamente possível você entrar o ano seguinte, o ano de 2020, e sair do ano de 2019 com as mesmas perspectivas, com as mesmas sensações experimentadas ou as mesmas experiências vividas no ano que se passou. Mas o nosso desafio como Igreja Batista Boas Novas, falando em nome do pastor Wagner, nosso querido pastor e amigo, o qual declaramos a ele, estamos na porta do Pai batendo e dizendo: Pai, não sairemos daqui enquanto o Senhor não o abençoar. Como igreja nós estaremos na porta do Pai dizendo, cada um de nós: Pai, tem misericórdia do teu filho, restaura-o para o louvor da tua glória, insistentemente, porque a cada momento que adentramos aquele gabinete pastoral, podemos ver a sua imagem naquela cadeira, sentado à volta daquela mesa. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso líder, a ele nós seguimos e desejamos toda a bênção do Pai eterno sobre a vida dele. Mas voltando ao que estávamos dizendo, Salmo de número 100, a nossa proposta é que você entre para 2020 de uma maneira diferenciada a qual você entrou em 2019. Muitas experiências talvez eu e você tenhamos vivido ao longo de 2019, experiências boas, quem sabe, ou experiências ruins. Tivemos esse ano um ano bem atípico em relação a sepultamento. Sepultamos muitos irmãos, muitas irmãs, visitamos muitas pessoas enfermas, atendemos como pastores muitas pessoas em conflitos conjugais. Alguns rompimentos de casamento se deram em 2019, outros estão sendo trabalhados, mas fato é que toda a dinâmica do ano de 2019 agora se tornou passado. A partir de terça-feira ou quarta-feira se torna passado, mas nós já começamos a computar como sendo passado. E é muito importante que eu e você entendamos que com o passado nós aprendemos para acertarmos no presente e para vivermos de maneira abundante no futuro. O passado tem sempre essa prerrogativa. O que não devemos, a maneira errada, equivocada de nos relacionarmos ou lançarmos mão do passado é quando fazemos dele uma âncora, onde choramos as amarguras. O que você não conseguiu em 2019, quem sabe aquela caminhada, aquele exercício que você estava se propondo a fazer e não fez, ou quem sabe aquele curso de inglês, ou aquela viagem internacional a Israel que você tanto desejou em 2019 e não conseguiu. Passado, queridos, é passado. Nós deixamos lá e vamos agora trabalhar com o nosso presente, observando para que não cometamos os mesmos erros do passado e para termos um futuro promissor. Não se deve, em hipótese alguma, carregar o passado. Devemos aprender com o apóstolo Paulo: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para a frente, para aquilo que está proposto diante de mim, olhando sempre para Ele, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então aprendamos com o passado, aprendamos com aquilo que não realizamos em 2019, não lamente a água que se derramou, levante a sua cabeça, recupere a sua dignidade, a sua força, a sua capacidade de se recompor e já comece a se preparar para os projetos de 2020. É dessa maneira que nós conseguimos desenvolver uma vida movida por ações de graças. Porque ações de graças
É um dia que é celebrado na América e alguns de nós até celebramos aqui no Brasil também, mas é muito importante entendermos que ações de graças, gratidão, deve ser uma postura de vida, deve ser um estilo de vida a ser adotado na minha e na sua vida, na minha e na sua mente, no meu coração e no seu coração. Por quê? Porque não nos é inerente a gratidão. O que nos é inerente é a ingratidão. E, consequentemente, a ingratidão produz uma série de sentimentos negativos, sentimentos que comprometem o nosso desenvolvimento psicológico, emocional e até espiritual. Não se trata de positivismo e nem de determinismo psíquico, porque são ideologias que hoje estão sendo muito difundidas no meio acadêmico, no meio filosófico e mesmo no meio empresarial. Ações de graça e gratidão, a qual a Bíblia nos propõe, tem um endereço, tem um nome, tem uma referência. Não é a minha humanidade, não é a minha capacidade energética de produzir em mim mesmo alguma reação positiva. Não. A gratidão, ações de graça que a Bíblia nos propõe, é o texto que nós vamos ler, nos aponta para uma pessoa, na qual temos a nossa origem, tanto de criação, como de redenção, como de realização. É nele, na pessoa dele. Alguns de nós estamos cometendo o erro de acharmos que o conhecimento que nos é fornecido aí fora, em termos de autoajuda ou em termos de realização, seja ela profissional, intelectual ou financeira, pouco tem a ver com a Escritura. Não, queridos. Não há nada de novo abaixo dos céus. A Escritura já nos aponta que uma vida bem-sucedida, uma vida estável, uma vida com qualidade, é uma vida que é movida por sentimentos nobres. E um deles é a gratidão, é as ações de graça. Mas não movida na humanidade, na simples existência humana, ou a capacidade do psique humano, ou na gestão sua pessoal. Não. A Escritura aponta para Ele, o próprio Deus. E no Salmo 100, então nós encontramos o salmista nos convidando, e é um convite bem interessante, porque ele diz assim: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, ou exalte ao Senhor, ou rendam graças ao Senhor, ou declarem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Adorar a Deus não é um privilégio desta igreja evangélica ou das demais igrejas evangélicas. Adorar a Deus é um princípio que deveria nortear a vida de todos os seres humanos, porque pertencemos a Ele, tanto por direito de criação como de redenção. É claro que nem todos louvam e reconhecem o Deus eterno, porém, não há dívida, não há lacuna na adoração a Deus, porque quando os homens deixam de adorá-lo e de exaltá-lo, os pássaros o adoram, a natureza o adoram, batem palmas. Temos salmos que nos falam a respeito disso. Então essa experiência, essa desenvoltura, esse desenvolver no nosso mundo interior, não apenas de um sentimento isolado, mas uma postura, um permear, que deve marcar e pontuar o meu e o teu coração, tem uma direção, tem um nome, tem uma referência. Não estamos navegando num mar sem praia. Não, temos onde ancorar as nossas vidas, a nossa gratidão, e que vai nos trazer grandes benefícios. O nome dele, Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus triuno. Sabe por quê, amados? Porque Ele é uma referência eterna. Só Ele pode dar fundamentações absolutas e eternas, consequentemente duradouras, para estabelecer no nosso mundo interior e equilibrar
tanto a nossa espiritualidade, quanto a nossa existência, mesmo que seja ela temporária, assim como as nossas emoções, assim como a nossa perspectiva de futuro, assim como nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, todo o nosso ser passa a ser envolvido por essa bênção que é a presença magnífica daquele a quem nós aclamamos. Aclamamos, recebemos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, adentra este local, porque aqui Tu és soberano em cada mente, em cada coração. Quando nos dirigimos aqui, Senhor Deus, é porque desejamos dizer às potestades, ao próprio Satanás, que foi destituído da sua glória, queremos declarar: somos um povo que pertencemos ao Deus eterno. Levantamos as nossas vozes e as nossas mãos e o aclamamos, o recebemos e declaramos glórias, hosanas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que habita na luz inacessível, aquele em quem não há sombra de variações, aquele que possui a eternidade nas suas mãos, aquele que conhece cada fio de cabelo da minha e da tua cabeça, aquele que tem ciência de cada folha que se locomove de uma árvore. É a Ti, Senhor, que aclamamos quando entramos por aquelas portas. Sabe por quê, Senhor? Minha alma, meu coração precisa de Ti. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, ó Deus, minha alma tem sede de Ti. Quando entrarei diante da Tua presença? Quando Te contemplarei? Ações de graças, queridos, vai muito além de uma liturgia de culto. Extrapola, excede, invade todos os aspectos e todas as áreas da minha e da sua vida. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor, mas não é um culto maçante, não é aquele culto que você sai de casa brigado com a sua esposa, brigando com seus filhos, arrastando, dizendo a eles, como já ouvi algumas vezes: se você não tomar café hoje, amanhã você vai ter que ir à igreja de manhã. Quase que uma punição. E aí o menino e a menina diz: nossa, Deus é ruim. Prestar culto a Ele é algo desagradável, porque papai está me obrigando, mamãe está me impondo, condicionando como um castigo. Ó Deus Todo-Poderoso, receba a gratidão e a exaltação do Teu povo e lapida-nos de uma maneira tal que venhamos a Te adorar na beleza da Tua santidade, que venhamos a contemplar a Tua glória e sermos um povo plenamente satisfeito, realizado, um povo bem resolvido em todas as áreas, em todas as questões que envolvem a minha e a sua existência. Prestem culto ao Senhor, mas prestem-no com alegria. Amém, queridos? Você está triste ou alegre? Olha, não estou achando. Não estou achando. Vocês estão felizes com Deus ou infelizes? Glórias a Deus, estamos felizes com Ti, Senhor, porque atravessamos o vale escuro de 2019, com tantas reformas em nosso país, com tantas possibilidades ruins, com tantos ataques, tantas incertezas, mas uma coisa é certa: o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco, o Senhor estará conosco. E atravessamos 2019 e agora queremos, Senhor, separar e consagrar para Ti. O nosso tempo logo se inicia em 2020, sabe por quê? Não é uma tradição dos balões. Os balões não podem se tornar um fator místico para a sua vida, porque senão os balões se tornam um ídolo e eles roubam aquilo que nós temos de melhor. Os balões é só uma maneira de nós interagirmos, porque a prioridade de estarmos aqui nas primeiras horas de 2020 é porque Ele é digno do melhor, Ele é digno da prioridade, Ele é digno antes de pensar em mim em 2020, eu penso nele. Antes de buscar o meu conforto, eu busco alegrar o coração do Pai. Por quê? Porque o meu coração é grato a Ele. E eu reconheço, não apenas na minha espiritualidade,
mas o reconheço como a estabilidade, o esteio, o fundamento, a fundamentação, a razão da minha própria vida e da minha existência. Todos os meus sonhos, os teus sonhos devem estar nele. Então, quando prestamos culto a ele, o prestamos com alegria. Entrem, versículo 2, entrem na sua presença com cânticos alegres. O povo de nós batistas somos um povo até interessante, engraçado muitas vezes, né? Nós cantamos, somos um povo muito feliz, somos um pequeno povo muito feliz, somos amados, com todo respeito pelos nossos cânticos, mas o salmista nos diz: prestem culto a ele com alegria. Louvem, 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 exalte o seu nome. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, nosso no coletivo, mas também na individualidade, porque o nosso Deus é um Deus real e presente na vida de todos aqueles que o invocam. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, mas não pensem que Ele é exclusividade sua. Já disse aqui e repito, fugindo, é claro, de qualquer resquício de universalismo, mas já disse e repito, Deus é Deus de todos os povos, de todas as línguas e de todas as culturas. É claro que eu e você, quando recebemos Jesus Cristo, passamos a entrar no rol dos inscritos no livro da vida, os quais pertencem a Ele por direito de criação e de redenção. Mas há aqueles que pertencem a Ele por direito de criação e se prostrarão diante dEle forçosamente no grande dia do tribunal do Cordeiro, o trono branco. Mas nós levantaremos as nossas coroas e colocaremos aos pés com gratidão do Cristo Redentor e colocaremos as nossas palmas, porque no tempo presente, no Cronos, nós já o recebemos e o reconhecemos como Deus soberano e nos prostramos em gratidão e louvamos e exaltamos o seu nome e nos derramamos diante da presença dele com ações de graça. E cada domingo que adentramos por aquelas portas, há prazer na minha alma, há prazer no meu coração. Amados, queridos irmãos e irmãs, muitos de nós estamos perdendo os nossos filhos porque ao invés de vivermos a exuberância da espiritualidade, do louvor, da adoração, das ações de graças sendo derramadas diante do Pai, vivemos a maçante jornada da vida religiosa. E aí o teu filho ou a tua filha, quando olha para você, ele não quer a tua vida, ele não quer o teu exemplo, ele não quer inclusive o teu Deus. Então é tempo de nos derramarmos em ações de graças e entendermos que o convite que o salmista, o Espírito de Deus, através do salmista, faz para mim e você é: cada domingo, cada quarta-feira, é um momento de devoção, de alegria, de regozijo ou celebração, ou é um momento de desencargo de consciência? Ou é um momento forçoso de você vir a um local determinado para adorar o Deus Todo-Poderoso? Não, amados, precisamos substituir tudo isso. Precisamos mudar os nossos conceitos, tanto conceitos de adoração como conceitos de gratidão e ações de graças a serem derramadas diante do Eterno. O Pai Eterno, quando olha para cada um de nós aqui nessa manhã, o que Ele espera encontrar é um coração plenamente grato. É um coração satisfeito com Ele, não com aquilo que Ele possa proporcionar, mas com a pessoa dEle. Pai, nós viemos aqui não para buscar soluções financeiras, embora elas sejam legítimas e necessárias. Não, Pai, nós viemos aqui buscar a Tua presença, porque a presença do Senhor, no término de 2019, no início de 2020, para mim é fundamental, não negocio isso. É estar na Tua presença, é prestar culto ao Senhor com cânticos alegres. Não precisa o Marcos irmãos, vamos cantar com alegria. Era bom que o Marcos dissesse: calma, irmãos, vai devagar, não precisa cantar tão alto não, você está desentoado, mas fique tranquilo, o seu louvor está sendo aceito. Mas não, muitas vezes é necessário se
Estimular, irmãos, vamos cantar com alegria. Não, não, amados, a minha e a tua alegria não é direcionada por uma liderança. Não, deve ser direcionada e posicionada, e a nossa seta, a nossa lança deve ser apontada exatamente para Ele. E aí eu canto, você canta, nós louvamos a Deus, não apenas com as nossas vozes, mas quando saímos no nosso cotidiano. Aí, meu filho e minha filha, pode ter certeza, o teu menino, ele vai seguir o teu exemplo. A tua menina vai se sentir honrada, porque papai ama Jesus Cristo de fato. A adoração e louvor, não apenas no contexto do templo, mas em casa, quando eu olho para papai, olho para mamãe, eu vejo verdadeiros adoradores, não homens e mulheres perfeitos, mas homens e mulheres que entenderam a proposta de Deus, são gratos por toda a obra realizada, se derramam não apenas esporadicamente na presença de Deus, mas cultivam um espírito, um sentimento de adoração, de louvor, de regozijo. Pergunto a todos vocês nesta manhã, qual foi a última vez que o teu filho, ou a tua filha, ou o teu neto, ou a tua neta te viu prostrado diante da palavra de Deus em adoração, derramando as tuas lágrimas? Ah, querido, isso faz toda a diferença na hora que ele entrar para as universidades e forem contestados em relação à sua fé, em relação à sua postura, em relação ao seu Deus. Sabe por quê? Ele aprendeu a conviver com um homem e com uma mulher não perfeitos, repito, mas que são apaixonados por Deus, que vibram com o Evangelho de Jesus Cristo, que desenvolvem um sentimento de profunda gratidão, e quando vem ao templo traz consigo na sua mochila, de uma maneira imaginária, uma bagagem repleta de ações de graças, de louvores. Senhor, eis aqui a minha gratidão, a minha oração. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Versículo 3, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Rebanho, na fragilidade das ovelhas, como somos, mas temos o sumo pastor. É interessante quando nós vamos ler, por exemplo, o Salmo 23, a gente costuma ler assim: irmãos queridos, fiquemos em pé com toda a referência, porque nós vamos ler o Salmo 23. É o Salmo de Davi, grande homem de Deus, usado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, e que deixou essa pérola, essa joia, esse tesouro. E aí se lê: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E repetimos quase que como uns papagaios aquilo que Davi disse, mas poucas vezes entramos no Salmo e declaramos: irmãos queridos, vamos ler o Salmo que foi deixado por um grande servo de Deus, Davi, mas deve ser o meu, o teu Salmo, deve marcar e pontuar a minha e a sua vida. Portanto, quando você lê-lo, quando você o ler, você deverá ler de maneira subjetiva, e não apenas declarativa ou afirmativa, mas subjetiva. E você vai ler: Ele, o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará. É Ele que me faz deitar-me em verdes pastos, Ele guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Quando eu olho para a minha alma, é Ele quem refrigera a minha alma. É Ele que me conduz pelas veredas da vida. Deve ser o meu, o teu, o nosso salmo, e não fazer parte apenas de uma liturgia religiosa. É assim, amados, meus queridos irmãos e irmãs, que você deve entrar em 2020 com um coração transformado, com uma mente renovada, para compreender aquilo que de fato toca o coração de Deus. Porque o que toca o coração de Deus não é apenas adentrarmos por aquelas portas, mas é o estado do nosso coração e da nossa alma quando nos colocamos diante dEle. Ele nos fez servos dEle. Versículo 3, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas, mas entrem com ações de graças, não entrem de qualquer maneira. Lembrem-se do Salmo 122, alegrei-me, alegrei-me, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque há prazer nos seus átrios. Mas hoje queremos ser cristãos sem igreja, cristãos com culto individual,
cristãos que não sabem mais o que é ser grato, desenvolver a gratidão. Consequentemente, nós estamos vivendo cada vez mais os desertos das nossas vidas, os desajustes e os desmandos nas nossas emoções, e o Deus eterno está no seu alto e sublime monte dizendo: olhem para mim, seres humanos, e vivereis, porque eu sou a fonte da vida. Olhem para mim, vocês que têm sede de realizações, sede de desenvolvimento, sede de qualidade de vida, sede de estabilidade. Olhem para mim e bebam de mim, porque eu sou a água viva. Não cometam os mesmos erros do passado, os quais deixaram-me, diz Jeremias, e deixaram-me que sou a fonte das águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não podem abençoar. É o Deus eterno sempre conclamando, sempre chamando o seu povo, porque Ele sabe que no meu e no teu coração é mais pontuado pela soberba, pela autogestão, pela independência, do que propriamente da dependência dEle e do reconhecer da presença dEle. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Todas essas propostas sempre acompanharam o povo de Israel. Por isso, na sua declaração de fé, eles reconheciam 6 coisas que estão inclusive contidas nesse Salmo de número 100. Eles reconheciam que Yahvé é Deus, Deus único. Ouve, ó Israel, Deuteronômio 6,4. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é o Criador. Terceiro, Israel reconhecia-se como povo dele. Sentimento de pertencimento, amados. Queridos, nunca em toda a história da igreja, os cristãos viveram tão em crise de identidade como hoje. Aliás, hoje há crises em todos os sentidos. Há crise de gêneros, há crises políticas, há crises ideológicas, filosóficas, mas há também no povo de Deus crise de identidade. Você não sabe mais, muitas vezes, a quem você pertence. E isso faz com que você se torne vulnerável aos ataques do maligno. Isso faz com que você se torne vulnerável ao sentimento de solidão e abandono e, consequentemente, de murmuração. Então é preciso resgatar esse sentimento, ou essa verdade, que somos o seu povo. O Senhor, Yahvé, no credo, na declaração de fé hebraica, Ele é bom. Quinto, sua bondade dura para sempre. Sexto, sua fidelidade perdura por todas as gerações. São essas questões, são essas verdades que motivavam o povo a virem ao templo para adorarem ao Deus Todo-Poderoso. Mas infelizmente isso não é nato. Você precisa disciplinar o teu coração, a tua mente e a tua alma. Porque fazemos parte de uma geração, conforme nos diz Paulo, escrevendo aos Timóteos, 2 Timóteo capítulo 3, ele nos diz que eu e você, que estamos tão suscetíveis, influenciáveis pelas redes sociais e pelos valores seculares, muitas vezes não prestamos atenção que a fonte do desajuste, a fonte que tem impedido muitas vezes eu e você de alcançarmos um coração grato é o contexto secular em que vivemos. E muitas vezes não nos apercebemos, mas ele é um contexto, 2 Timóteo 3, que diz, nos últimos dias, diz o Espírito Santo, que haverão de ser tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes aos pais e ingratos. Cuidado, queridos. Até mesmo o Papa Francisco conclamou o seu rebanho a fugirem da vida mundana,
A vida é influenciada pelo secularismo, porque isso tem destruído a mente, o coração e a espiritualidade, não apenas dos que estão lá fora, mas também eu e você, porque esse é o contexto. Então é necessário que nós entendamos que a proposta bíblica de adentrarmos por aquelas portas, com ações de graças, adorarmos e bendizermos ao Deus eterno, vai de encontro a uma outra realidade que é a minha e a sua realidade secular, a nossa cultura, a cultura do que sabemos de tudo, temos acesso a tudo, a um volume de informações muito grande, a qual nós podemos acessar, e isso muitas vezes nos traz esse sentimento de sermos egocêntricos, egoístas, voltados para nós mesmos. Mas a proposta dessa manhã, que Deus nos faz, aponta para fugirmos disso, entendermos que esta é a batalha dos últimos tempos. E sabe, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até mesmo Jesus, no que diz respeito à fé autêntica, que move e estabelece um coração grato, fé voltada na pessoa bendita de Cristo Jesus, no Deus eterno e na Trindade, Deus e Espírito Santo, até mesmo isso, eu e você precisamos cuidar diariamente, porque Jesus nos alerta, quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra? Então é tempo de nós deixarmos para trás o que não fizemos e não realizamos e não conquistamos em 2019, olharmos o horizonte de 2020, estabelecermos um coração grato, satisfeito, feliz com Deus por causa da pessoa dele e não por aquilo que ele possa nos proporcionar. E nessa ação de gratidão, nessa adoção, nesse adotar para uma nova postura em 2020, também é necessário que eu e você façamos uma nova aliança com Deus. Queridos, culto não é distração. Momento de louvor e adoração como esse é momento de renovo. É momento para eu e você estarmos considerando o que não fizemos e renovando os nossos votos de fidelidade, gratidão e adoração ao Deus Todo-Poderoso para 2020. Essa é a proposta dessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque 2019 o Senhor nos poupou. Obrigado porque tivemos entre nós irmãos que padeceram enfermidades e muitos até que partiram. Mas o Senhor nos ensina em tudo, dai graças, porque essa é a vontade do Pai. E nós reconhecemos que pertencemos a Ti. Obrigado pelos irmãos que estão encerrando o último domingo de 2019 e o último domingo de dezembro, plenamente saudáveis, trabalhando, tendo onde extrair o seu pão de cada dia, onde desenvolver a sua potencialidade. Obrigado pelos nossos jovens que concluíram o seu ano letivo nas suas universidades. Obrigado a Deus, porque o Senhor preservou muitos de nós de acidentes, incidentes e nos guardou. Louvamos e te exaltamos pela fidelidade dos teus filhos e filhas que dominicalmente têm estado aqui conosco para adorarmos o teu nome e para bendizermos a tua pessoa. Agora, Senhor, a nossa oração se direciona no sentido de que este povo que se chama pelo teu nome, Igreja Batista Boas Novas, possam cada um de nós, homens e mulheres, jovens, idosos, adolescentes, cada um de nós, renovarmos os nossos votos de fidelidade, de submissão, de adoração, de serviço e de consagração e santificação diante da Tua presença. Porque dessa maneira, Senhor Deus, nós vamos entrar 2020 e seremos uma igreja ainda mais abençoada do que somos. Porque uma igreja abençoada é composta de homens e mulheres abençoados pelo Deus eterno e que buscam a Sua presença, a direção do Seu Espírito Santo e assim sendo, desenvolvem nos seus corações profunda gratidão, alegria, enteos, entusiasmo, alegria e realizações em Deus, na pessoa dele. Deus abençoe cada um de vocês e que juntos possamos caminhar
no ano de 2020 e juntos vamos encerrar o ano de 2019, porque terça-feira, 31, teremos a nossa virada e, repito, consagre ao Senhor as primeiras horas do seu dia. E assim nós estaremos adorando e louvando, soltando os nossos balões, sem nenhuma reserva, com muita alegria, mas sabendo que não é os nossos balões que nos trazem aqui, é a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos?